Quantos aqui amam a Jesus? Amém? Igreja, eu pretendo ser bem breve. Eu queria ler lá em João 4:23, primeiramente. Aí, obrigado, João. E diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqui Jesus ele está conversando e ele fala: estes são aqueles a quem o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando, que meu coração sempre ficou curioso para saber, o que é o espírito e a verdade que é dito nesse versículo? Quando nós lemos no texto original, a palavra espírito ela vem de pneuma. A palavra pneuma, ela tem um significado de uma adoração nesse contexto, de uma entrega verdadeira, de uma entrega completa, de uma entrega onde você se coloca com todo o seu espírito, com todo o seu ser naquilo. Enquanto nós olhamos para a palavra verdade, ela significa a palavra aletheia, que tem um significado que é uma adoração baseada em algo, nesse caso, uma adoração baseada na verdade. Mas o que seria essa verdade que é a nossa base? Essa verdade, ela nada mais é do que o Evangelho, a palavra, ela é Cristo, que é a nossa firme fundação. Então, aqueles adoradores, os verdadeiros adoradores, são aqueles cujo Pai procura, que são aqueles que adoram a Deus com completo coração, com coração entregue, mas também baseados na palavra e naquilo que Ele quer que seja feito. E isso nós podemos, e é reafirmado quando nós lemos lá em Êxodo 25:2, não precisa colocar, mas quando Deus está instruindo Moisés, e Ele fala: Moisés, você só aceitará as ofertas daquele cujo coração compelir a dar, daquele cujo coração estiver verdadeiramente focado naquilo, que estiverem dando por amor, em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Adorar em espírito e em verdade não é... Os verdadeiros adoradores não são aqueles que somente aceitam o Evangelho e creem nele, mas são aqueles que amam os fundamentos, que amam as verdades, que amam os mandamentos de Jesus. Amém? Agora, indo um pouco mais à frente, quando nós lemos lá em Apocalipse 2, na carta à igreja em Éfeso, Cristo, na carta na igreja, ele fala o seguinte, ele faz alguns elogios à igreja, ele fala: igreja, eu admiro suas obras, vocês são constantes, vocês creem, vocês buscam, vocês são constantes na palavra de Deus. E vocês também são contra os ensinos dos nicolaítas, que naquela época os nicolaítas, eles tinham uma doutrina que era contra a doutrina do evangelho, que era contra a doutrina cristã. Mas ele também faz um adendo: igreja, contra ti eu tenho algo, vocês abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso e a exortação que Cristo faz a essa igreja, ele também é um aviso para nós, para a igreja dos dias de hoje. Nós podemos ter os nossos caminhos, nós podemos ter as nossas obras firmadas e focadas no reino. Mas se nós não tivermos a base, se nós não tivermos o nosso coração fixo em Cristo, em amor a Ele, nada importa. Se a nossa base, se os nossos olhos não estiverem fixos e fitos em Cristo, em quem Ele é, com amor, amando os ensinamentos dEle e aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações, todo o resto Ele se perde. A adoração, ela não é só aquilo que nós fazemos aqui na igreja. Quando começa o momento do louvor, você vai fechar o olho, levantar a mão e vai engrandecer o nome dele. Mas a adoração, ela também é aquilo que você faz dentro do seu quarto. Quando você fecha a porta, mesmo com a voz desafinada, mesmo com a voz embargada de choro, mas você adora e engrandece o nome dele. É quando você eleva o nome dele e você honra o nome dele. Você engrandecendo o rei, você não engrandece apenas com louvores, você não engrandece apenas com palavras, mas você também engrandece a ele buscando. Quando você busca não só as verdades que ele tem para te oferecer, mas você busca obedecer os mandamentos que ele tem a te ensinar. A partir do momento em que você abdica das suas vontades e você agora alinha o seu coração com as vontades de Cristo, com as vontades de Deus, assim você está honrando e engrandecendo o nome dele. Se nós queremos buscar, se nós queremos crescer e ter algo mais profundo com Cristo, se nós queremos águas mais profundas em Cristo, antes nós precisamos estar baseados na firme rocha que Ele é. Nós antes precisamos estar baseados na verdade que é o Evangelho. Nós precisamos estar baseados naquilo que Ele nos ensina.
E mesmo que às vezes sejam coisas que nós não gostamos de fazer, mas nós apenas devemos obedecer. Pois assim como Deus é um bom pai, que nos dá aquilo, que nos abençoa, nós devemos ser bons filhos, que escutamos a voz do nosso Deus e que nós obedecemos aquilo que Ele tem a nos falar. Igreja, eu creio que esse ano nós recebemos muitas coisas. A obra está quase pronta e é um milagre. A gente vê isso todos os dias. Nós tivemos jovens sendo batizados em massa pelo Espírito Santo. Nós tivemos diversas pessoas sendo batizadas aqui. Nós vimos pessoas sendo ativadas ministerialmente. Mas, igreja, a reflexão que eu quero trazer hoje será que nós ainda estamos apaixonados como pela primeira vez por Cristo? Será que quando nós olhamos para Cristo, nós sentimos o amor que nós tínhamos no primeiro encontro? Será que todos os dias, quando nós acordamos, nós olhamos para Ele como um olhar de uma noiva apaixonada pelo seu noivo? Igreja, um desafio e um convite que eu quero fazer a vocês é que todos os dias nós possamos nos apaixonar cada vez mais por Cristo e pelos seus ensinamentos. Que nós possamos olhar para Cristo e nós possamos achar não somente aquele que cuida, aquele que zela por nós, mas nós possamos achar alguém que nós possamos repousar. Alguém que nós possamos, simplesmente, mesmo em meio a todas as provações, em meio a todas as dificuldades, nós possamos descansar. Igreja, Deus, Ele nos abençoa todos os dias. Mas nós não podemos simplesmente buscar as bênçãos, mas nós temos que buscar aquele que abençoa. Então, igreja, essa é a reflexão que eu tinha para trazer hoje. Que todos os dias nós possamos acordar e nós possamos buscar Cristo cada vez mais apaixonados e amando não só a Ele, mas os seus ensinamentos. Amém?